Nosso contato agora é com o professor Fábio Astrauskas, que é economista e CEO da consultoria Zigen e também professor do INSPE. Professor, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, Denise? Tudo bem, ouvintes? Bom, vamos falar de perspectivas pós-eleições, né? A gente tem uma grande ansiedade em relação ao que pode acontecer com a economia brasileira, a gente vê aí propostas bem diferenciadas em relação aos candidatos que disputam o segundo turno, mas o mercado financeiro apostando na adoção de uma agenda liberal, reformista. O senhor vê condições para a implementação do que o mercado espera, na verdade, que seria um ajuste mais sério das finanças, alguma coisa que possa produzir resultados relativamente rápidos? A ansiedade é tanta, né, Denise, que a gente já está falando do cenário pós-eleição, mas a rigor a eleição ainda nem acabou, né? Ela acaba só no domingo. Mas tendo em vista o que a gente está observando hoje, o quadro de pesquisas eleitorais, o que a gente espera a partir de segunda-feira é que se confirmem algumas promessas de campanha de um aceno mais liberal da economia e de aprofundar algumas reformas necessárias, como a reforma previdenciária, como a reforma trabalhista, que ainda precisa ser revista, finalizada, como uma reforma também tributária, que são as três muito importantes para que a gente possa destravar alguns elementos que estão impedindo o crescimento do país nesse momento. Em geral, o ano que vem ele deve começar de maneira bastante otimista por parte, pelo menos, dos empresários, isso é o que aponta o mercado de curto prazo, e a gente deve experimentar um crescimento da economia caso a gente tenha a confirmação de que essas reformas serão encampadas por um próximo governo. Agora, tem sempre aquele dilema, né, que qualquer programa de ajuste mais sério das finanças implica em redução de despesas, aumento de receita, o que pode acabar levando a medidas que não agradem muito a população de modo geral. E a gente já tem aquele grande desafio que é colocado para qualquer governo, que seria a reforma da Previdência. Sim. O fato de não agradar, né, a população e de também haver um corte de despesas, né, isso, sem dúvida, é um fator relevante, porém o governo terá, né, um próximo governo terá capacidade, né, força, né, de mandato para fazer essas mudanças, principalmente se elas forem encampadas aí fortemente no primeiro semestre. E com relação à redução de despesas, a rigor, a gente já está observando isso, né? Então, esse não é um cenário que, em termos de fluxo de caixa, de entrada de dinheiro na economia, vai se alterar muito com relação ao que a gente já está vivendo no momento atual. Então, por conta disso, né, o principal impulsionador de um novo crescimento para o ano que vem é realmente um aquecimento da atividade econômica que deverá se dar inicialmente por um ânimo maior no consumo e por um ânimo maior de investidores de capital nacional. O investidor estrangeiro, aquele que suporta um crescimento de longo prazo, este vai ser um pouco mais cauteloso para investir no país enquanto não observar a efetividade das medidas que vão ser tomadas. Agora, professor, o senhor tem chamado a atenção para um outro aspecto, não é? Que não é apenas econômico, mas a postura mais conservadora que boa parte do eleitorado demonstrou nessas eleições, não é? Há uma preocupação também com relação aos costumes, seguindo até uma onda internacional e também a rejeição à velha política pelas implicações com corrupção. Pois então, Denise, esse é um grande dilema, né, que grande parte do eleitorado está vivendo no atual momento, né? Nós temos hoje duas propostas bastante antagônicas entre si, mas que ambas levam elementos muito ruins para o que a gente entende como o novo grupo de investidores hegemônicos no mundo, né? O que eu chamo desse grupo de investidores hegemônicos, aqueles que vão ter o dinheiro para investir no mundo nos próximos anos? Esses são investidores, o que a gente chama hoje
né, comumente a gente tem utilizado esse termo de indústria 4.0. São aqueles investidores que detêm um volume de recursos financeiros muito grande e uma capacidade tecnológica muito grande. Esses investidores, eles estão habituados, eles estão interessados em investir num ambiente de liberdade econômica, e esse é o cenário que aparentemente o quadro do candidato Bolsonaro apresenta, ao contrário do candidato opositor, o Haddad, que apresenta um quadro mais estatizador, né, que vai contra essa ideia da indústria 4.0, mas por outro lado, essa indústria 4.0, esse investidor grande, esse volume grande de investimento, ele está preocupado também com liberdade social. E aí nós temos o oposto inverso, né? Nós temos aparentemente, né, um candidato de esquerda com uma bandeira de liberdade social maior e um candidato de direita, o Bolsonaro, com um conservadorismo maior. Então nenhuma das duas propostas se encaixa exatamente naquilo que é o investidor de grande volume financeiro de um futuro muito próximo, que é esse da indústria 4.0, indústrias de grande tecnologia, seja na área de serviços, seja na área de produtos, que vão ter o dinheiro para investir, seja no Brasil ou em outro lugar do mundo. Então, enquanto este investidor não enxergar que o novo candidato, quando for eleito, ele irá encampar essa liberdade econômica que é tão benéfica para a economia num primeiro momento, mas que também não irá, né, voltar atrás, não irá dar passos para trás na liberdade social do país, aí a gente terá uma sinalização de investimento estrangeiro. Se essa liberdade social ela começar a ser tolhida de alguma maneira, cerceada de alguma maneira, isso poderá prejudicar o investimento estrangeiro. Por isso que eu estou dizendo que para o ano que vem, o capital nacional será suficiente, né, para que a gente tenha um crescimento do país, pelo menos durante o ano de 2019. Para os anos seguintes, sem um fundamento forte de investimento estrangeiro, nós teremos um risco, né, de não conseguir perenizar o crescimento, né, manter esse crescimento ao longo do tempo. E isso vai depender de como vai se comportar, não economicamente, mas socialmente, né, o próximo governo. E é exatamente o que tem acontecido no histórico do Brasil de muito tempo, que são aí momentos de maior crescimento em que se imagina que possa avançar para valer e alguma coisa é feita que desvia o Brasil da rota, não é? Sempre tem um problema. Hoje nós temos alguns dados positivos, que é a inflação sob controle, contas externas no estágio melhor, houve uma solidez do sistema financeiro, embora se questione muito a questão dos juros, mas é uma proteção também. Mas aí tem as contas públicas, baixo nível de investimentos, desemprego elevado. Então são grandes desafios que se colocam mais para frente, né? Sem dúvida. E oportunidades, né? Um desemprego muito elevado hoje, né? Ele é uma pressão muito grande, mas também é uma oportunidade muito grande de retomada de crescimento rápido, né? A partir do momento que você vê um otimismo, uma expectativa positiva, e nesse primeiro momento de uma capacidade ociosa, né, que o Brasil tem na sua indústria, essa capacidade ociosa, esse ânimo, ele pode levar a um preenchimento dessa capacidade ociosa e significa uma geração de empregos de maneira razoavelmente rápida. Então, volto a dizer, nesse cenário, né, com esse tipo de empolgação que o mercado, né, de empresários, né, brasileiros apresenta com relação ao novo candidato, provavelmente o novo governo, isso vai ajudar no crescimento do país. Porém, não é suficiente para que a gente mantenha, né, esse crescimento por um longo período. Para que isto ocorra, nós temos que garantir que este novo candidato, que esse novo presidente, né, que essa nova governo seja aderente às práticas de liberdade social. Tá? E há dúvidas, né, com relação a isso, né? Menos dúvidas internamente quando a gente circula entre o mercado do empresário nacional, mas essa dúvida existe quando a gente olha no cenário externo com relação a quem está olhando de fora para o Brasil. E nós estamos colocando, na verdade, as dificuldades que a economia brasileira enfrenta,
que o próximo governo tem como desafio, mas é esperar que haja um desenho da política econômica a ser adotada, porque não se sabe ao certo com nenhum dos dois candidatos qual será exatamente a política a ser adotada, né? Tem muita coisa que se diz na campanha e depois na prática não é aplicada. Sem dúvida nenhuma, né? Mas na verdade, se a gente observar, né, essa campanha acabou convenientemente para os dois candidatos, nesse caso, né, tirando o foco das discussões de proposta, né? As discussões ficaram sempre em torno de uma ideologia, né, de um anti ou de um contra um candidato, né, contra uma ideologia a favor de outra, e se discutiu muito pouco proposta econômica, propostas aprofundadas do ponto de vista econômico, tanto de um lado quanto de outro. Então é natural, né, que quem está um pouco mais atento, aquele que é o detentor do recurso e que precisa investir, ele esteja um pouco mais cauteloso para esperar, olha, o que é que vai acontecer de fato, né, a partir do momento que determinado candidato seja eleito, né, o que é que de fato ele irá apresentar para a sociedade como um plano de governo no ponto de vista econômico, né. Isso a gente não conseguiu perceber ao longo da campanha eleitoral, porque ela ficou muito centrada nesse debate ideológico. Nós conversamos com Fábio Astrauskas, que é economista, CEO da consultoria Ziggen e professor do INSPER. Professor Fábio, muito obrigada, agradeço a sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Eu que agradeço a você, Denise, e aos ouvintes.